palavras nesse texto? Quais foram as palavras que eu destaquei? Sabemos, amam e chamado. Correto? Então hoje à tarde a gente falou do segundo aspecto. A gente falou do segundo aspecto, terceiro aspecto. A condição para sermos filhos de Deus é santidade. Não uma santidade vendo o aspecto negativo do deixar de fazer alguma coisa, mas o aspecto de sermos separados para Deus e em Deus fazermos as obras do Senhor. Amém? Fazer a vontade de Deus é fundamental? Você pode dizer assim, mas essa é uma pergunta tola. Do tolo só sai tolice, então eu vou fazer essa pergunta tola. Você acha que é importante fazer a vontade de Deus? Sim ou não? Talvez. É importante? Qual a importância de fazer a vontade de Deus? Você diz é importante. É importante comer. É importante não engordar. É importante não comer carne muito gordurosa. É importante não se embriagar. É importante não fumar. Fazer a vontade de Deus é importante nesse nível? Então, eu queria saber em qual nível é importante fazer a vontade de Deus. Quem ama procura agradar a pessoa amada. Bom, que mais? É essencial fazer a vontade de Deus. Como é que Jesus encarou esse negócio de fazer a vontade de Deus? Como é que Jesus via isso? Prioridade. Essa é a nossa luta, né? A cruz, ela se manifesta quando se choca a minha vontade contra a vontade de Deus. A cruz acontece nesse ponto, correto? Uma das vontades é crucificada, ou a minha ou a de Jesus. Correto? Ou a gente crucifica a vontade de Jesus ou crucifica a nossa própria vontade. Mas Jesus, quando ele fala de fazer a vontade de Deus, ele comparou a vontade de Deus com comida. Correto? Qual a importância que a comida tem na sua vida? Toda a importância. Se você não comer, você morre. Se você não faz a vontade de Deus, você morre. É só isso. É só isso. Correto? E o interessante é que quando a gente perde o apetite, quando a gente entra num processo de anemia, ou quando você está muito gripado, você perde a vontade de comer, você entra num processo de inanição. E uma das características desse enfraquecimento é que você perde a vontade de comer. Você vai cada vez mais perdendo a vontade de comer. Não é isso? E quando o seu filho chega num processo desse de gripe, de falta de vontade de comer, o que é que você faz? Não, filho, tem que comer. Não tem que comer, mas não quero, pai, não, pelo menos um pouquinho. E quando a pessoa começa a comer, ela volta a ter vontade de comer. Se você não faz a vontade de Deus, você vai perdendo a vontade de fazer a vontade de Deus. E para ter vontade de fazer a vontade de Deus, você precisa começar a fazer a vontade de Deus. Pode parecer um jogo de palavras aqui, mas não é um jogo de palavras não, amados. Eu estou relacionando na relação que Jesus fez. Jesus falou que fazer a vontade de Deus para ele era comida. Então é a essência da vida. Não existe entre os sentimentos humanos um sentimento mais forte, mais premente, mais complicado que a fome. Você quer ver como uma coisa é esquisita e é complicadíssima? Se eu convidasse você aqui agora para a gente sair daqui desse ambiente e ir lá fora e comer um sanduíche de carne humana, um filé de carne humana, o que é que você me diria? Você iria? O que você falaria para mim?
rogo-te que me des por escusado, né? O que você falaria para mim? Você vai assim, está amarrado, cruz credo, sai dessa. Você falaria para mim? Mas se você ficar 3 meses nos Andes, sem ter o que comer, com um cadáver fresquinho ali do lado, aí você come. É uma questão de vida ou morte. Não considere a vontade de Deus só importante. Não considere fazer a vontade de Deus como algo só importante. Não, é uma questão de vida ou morte. Se você não faz a vontade de Deus, você morre. Ah, mas eu estou assim numa situação que eu perdi a vontade de fazer a vontade de Deus. Ótimo, tudo bem, você já detectou a sua doença. Então sabe o que você começa a fazer? Começa a fazer a vontade de Deus, aquelas pequenas coisas que você sabe que você devia ter feito. Eu espero que enquanto eu estou falando nisso, você se lembre de coisas pequenininhas que Deus falou para você fazer e você não fez. Essas aí, essas coisinhas pequenas, é que vão tirando de você a vontade de fazer a vontade de Deus. Está lembrado, não? Você lembrou de alguma aí? Eu espero que o Espírito Santo lembre você. Tem um texto de Salmo que eu acho assim de uma simplicidade fantástica. Aliás, a Bíblia é simples, né? Ao homem convém complicá-la, né? Parece que tem esse versículo, né? Mas tem um versículo na Bíblia que diz assim: disse o Senhor ao meu coração, busque a minha presença, e eu busquei, ponto. Só. Amém? Deus falou para você fazer? Faz. Ah, mas Deus é tão simples. A vontade de Deus não é coisa simples, não, amados. É questão de saúde espiritual. Amém? Deus mandou você orar por alguém, o que você deve fazer? Ore. Deus mandou você ler a Bíblia, o que você deve fazer? Leia. Pergunta não. Ah, por que, Senhor? Para que, Senhor? Não. Eu me lembro de uma história que meu pai me ensinou, contou para mim, meu pai na fé. Ele contou a história de um irmão que estava se preparando para as missões lá no Oriente. E ele estava num seminário, lá fazendo um curso, e numa madrugada Deus falou com ele: fulano, levanta. Ele levantou. Vai até o corredor. Aí ele foi até o corredor. Vai até o fundo do corredor. Ele foi até o fundo do corredor. Agora volta e vai deitar. Ele voltou, foi deitar. Segunda noite, fulano, levanta, levantou. Vai até o corredor. Foi até o corredor. Vai até o fundo do corredor. Ele foi, agora volta, vai deitar. Terceira noite, mesma coisa. Quarta noite, mesma coisa. Na quinta noite ele falou: Deus, se o Senhor me mandar eu fazer isso o ano inteiro, eu vou fazer. Mas se o Senhor podia explicar para mim? Ele falou: eu estou ensinando você a obedecer. Você entendeu? Aí não precisou mais, porque ele aprendeu a obedecer. Amém, amados? As coisas de Deus são assim, obedece. Ah, mas Deus, isso é tão simples. Aí eu me lembro da história de Naamã, quando o profeta mandou ele descer nas águas. Ele falou: lá em Damasco tem rios mais bonitos que esse, o rio Fafá, o rio Abana, tem rio mais bonito que esse. Aí um homem sensato do exército dele, graças a Deus, Deus sempre coloca alguém sensato perto da gente, né? Falou: Naamã, se o profeta mandasse você fazer alguma coisa difícil, você não faria? Faria. Então, obedece, homem. Agora eu pergunto a vocês: a água do Rio Jordão tem poder curador de lepra? Não. Não cura nada. Mas você já parou para pensar no mico que ele pagou? Um general, diante dos seus comandados, descendo naquela água barrenta, e desce uma vez. Quando ele sobe, o que ele fala? Ê, mico. Aí desce de novo e fala assim: que mico. Que mico. Que mico. Mas que mico que eu estou pagando. Foi curado na 7ª. Agora o número 7 é cabalístico. Quem obedece 7 vezes ganha um prêmio na loteria. A água tem poder? Não. Deus queria humilhá-lo, e na humilhação ele foi curado. Você entendeu ou não? Pois é, amados, fazer a vontade de Deus não é escolha, só escolha. Não é só escolha,
é vida para nós. Alguns pensam que se a gente obedecer a Deus, Deus fica mais Deus. Não, vou obedecer a Deus porque eu vou agradar a Deus, Deus vai ficar mais Deus. Ô, amado, Deus não fica mais Deus se você obedecer, e Deus não fica menos Deus se você desobedecer. Jó diz assim: se o homem pecar, contra si mesmo peca, se fizer o bem para si mesmo faz. Quem é que ganha se a gente fizer a vontade de Deus? Eu ganho. Quem impede se eu não fizer a vontade de Deus? Eu. Uma questão de bom senso. Por que é que você come? Por esporte? Por turismo ou por necessidade? Necessidade. Por que você faz a vontade de Deus? Por necessidade. Nós necessitamos fazer a vontade de Deus. Amém, amados? Não escolha. É essencial fazer a vontade do Senhor. Muito bem. Dentre as ordens que Deus nos mandou, Ele nos mandou fazer discípulos. Esse é o meio, é ordem. Nós temos uma mania feia de fazer uma diferenciação entre os mandamentos de Êxodo 20 e os mandamentos do chamado Novo Testamento. Os mandamentos do Novo Testamento, deixa eu já usar essa linguagem também, a gente trata como opcionais. Mas, por exemplo, Êxodo 20, os 10 mandamentos, né? Por exemplo, não matarás. Você tem alguma dúvida sobre isso? Não. Por que você não mata? Porque esse negócio está na gente, está na ciência da gente, não mata, pronto, está escrito. Você faria uma imagem de escultura para levar para sua casa, para você dobrar diante dela? Faria? Quem faria aqui? Não, a coisa está clara. Amados, o Deus que falou, não matarás, não terás outros deuses diante de mim, honra pai e mãe, é o mesmo Deus que falou, ir de fazer discípulos. É o mesmo Deus. Então nós precisamos obedecer esse mandamento da mesma forma que nós não temos dúvida em não matar. Ainda que algumas vezes a gente tenha vontade de apertar o pescoço da pessoa, não matar, né? Mas chegar perto, né? Mas a gente não faz. Faz? A gente não faz. A gente não compra um santinho ali na loja da esquina para pôr lá em casa no altarzinho e jogar incenso, né? A gente não faz isso, está claro. Pois devia estar claro também a questão de fazer discípulo. Sim ou não? É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que deu o mandamento. Aliás, os evangelhos têm mais mandamentos do que as leis de Moisés. Muito mais. O problema é que parece que a gente criou intimidade com Jesus, né, com Pedro, com os outros, é Pedrinho, Jesusinho e Paulinho. Agora, Deus não. Amados, que Deus nos ajude a obedecer esse mandamento. E que mandamento que é? Ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Muito bem, a gente falou sobre isso como meio que Deus tem para alcançarmos o projeto. Qual é o projeto, amados? Ser filho de Deus. Esse é o projeto. Esse é o projeto. Muito bem, nós falamos o que é ser discípulo. Comentei com vocês que ser discípulo, essa frase não é minha, é uma frase que eu ouvi de Marcos Moraes. Ser discípulo é ouvir tudo que Jesus fala e obedecer tudo que Ele manda. Isso é ser discípulo. É importante salientar que ninguém pode fazer discípulo de forma efetiva se essa pessoa mesma não for um discípulo de Cristo. Nós precisamos ser discípulos de Cristo. Isto é, se nós não tivermos um coração ensinável, ser discípulo começa com ter um coração ensinável. Isso vai significar que eu não escolho quem me discipula. Eu não escolho, eu só vou ser discípulo se for discípulo de fulano, fulano, fulano. O discípulo ele não escolhe, ele é escolhido. Jesus deixou muito claro, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. Então o discípulo, ele é escolhido. Assim como eu não escolhi quem deveria me evangelizar, assim também
eu não posso escolher quem deve me discipular. Muito bem. Se alguém não me conduz, não me pastoreia, então de forma alguma eu posso pastorear alguém, eu posso discipular alguém. Amém? Nenhum de nós é isento de pastoreamento. Nenhum de nós pode ficar sem pastoreamento. Nós precisamos ser pastoreados. Amém?